Oi, pessoal, tudo Oi, bem? gente, tudo bem? Tô rindo da Cleo. Tô rindo aqui, Vocês não sabem o que é o bastidor disso aqui. Bom, Chiba? Começo de ano, todo mundo ainda tranquilo, relax. tudo Mas bem a com gente vocês? tá chegando fevereiro aí, ó. Mas o Brasil pegando fogo politicamente. Marchinha de pré-carnaval? Marchinha de pré-carnaval, Estados Unidos também. Todo o mundo. O ano vai ser quente. Vai, promete, né? 2018 promete. Acabou a dica geral, a ideia geral de leituras de janeiro, de tudo isso. Agora a gente começa com fevereiro aí esquentando os motores, como a própria notícia, o próprio, né? A própria sequência do país começa a andar, engrenar em fevereiro pós-carnaval. Esse nosso programa aqui é pré-carnaval. É uma super terça, Chibata, essa nossa terça? Sim, super terça pra gente falar do Donald Trump. Fala, pô, os caras são obcecados pelo Donald Trump. Não. Sim, é que ele dá... É. Não! Cleusa é. Não, tô brincando, gente, tô brincando, né? O Trump, os Estados Unidos, né, como esse país importante que dita muito da política mundial, que tem poder para fazer isso, e a gente sempre tá de olho, porque aqui a gente faz um programa para muita gente, né, vestibulares, concursos, e tem que ficar... E cidadania. E cidadania, né? Tem que estar atento a isso. Bom, a gente já fez no último programa sobre as temáticas de redação, vocês viram que dá certo, gente. O que a gente faz aqui é pautar o programa com as coisas mais importantes que a gente vai vendo durante as semanas aí nos jornais, certo? Então não vai escapar disso. Por quê? Porque todo sujeito que está lá pensando num tema de redação também está lendo os mesmos jornais que basicamente a gente está lendo, certo? Eu nunca vi uma redação que vai falar sobre... Você não vai ter uma redação que vai falar sobre os Estados Unidos, sobre Até Trump. porque as temáticas são sempre nacionais. São sempre nacionais. Mas você pode usar isso como pano de fundo, como outras discussões, para fazer algumas ligações e comparações. Basicamente é isso, tá? Então, nesse sentido é que a gente traz tudo isso. Mas o programa de hoje não fica só na Super Terça, que a Cleusa vai explicar. Passeio. A Cleusa é a nossa grande especialista aqui em comentário político. Mas ela vendo. Ela gosta muito mais de política do que eu, de ler sobre política e tal. Né? Na verdade é uma formação necessária, né, Chibata? Sim, quando a super gente fala né? com o pessoal, às vezes assim, alunos presenciais e à distância dizem, mas eu não me interesso, eu não gosto, eu não sou fã. E não é ser fã ou gostar ou desgostar de ideologias ou de políticos necessariamente. Mas estar acompanhando aí de uma maneira mais ou menos distante, filtrada, mas também muito efetiva, o que tem acontecido e o que está presente nos discursos, né? E por que eu brinquei com essa história de super terça? Para nós, super terça é toda terça, porque tem programa da atualidade, é o dia que a gente convida você para estar aqui, conversar com a gente, comentar, enfim, interagir ao longo do ano todo, né? E sugerir os temas, a gente vai preparando com base no que vocês pedem também e principalmente. Agora, a super terça é um dia reservado, é uma terça-feira, geralmente é essa terça-feira última de janeiro, reservada nos Estados Unidos para o presidente dar conta do seu ano de mandato, né? Dar conta do seu ano de mandato e projetar o próximo. Então é um discursão aberto à imprensa nacional e internacional que o presidente norte-americano faz, diagnosticando e projetando, né, o ano. Bom, o que nós tivemos aí de bem bacana, bem importante nesse sentido? Tem que ver o que se consolida do discurso do Trump candidato e no discurso do Trump presidente. O que se consolida? Sim, ele é a favor da manutenção da prisão de Guantánamo, inclusive com prática de tortura, então ele descaneteia aquilo que o Obama tinha caneteado, dizendo vamos fechar, né? Que mais? Tem um imbróglio aí que ele é bem paradoxal, é bem assim, um discurso ao sabor do vento, dependendo da plateia para quem ele está falando. Em relação aos Dreamers, né, que são aquelas crianças que foram aos Estados Unidos crianças e que hoje são adultos ou adolescentes, né, que foram levados pelos pais e que tem uma lacuna, um hiato aí de legislação, né? Porque teoricamente eles não são cidadãos norte-americanos, mas também não podem, ou havia algumas brechas que fazia com que eles não pudessem ser deportados. E aí às vezes ele diz que tem que deportar esses cidadãos e às vezes ele diz que tem que bater o martelo e dar cidadania. E em outros casos, a política anti-imigração dele é bem forte, gente, está marcada nesse discurso também, dele dizendo assim, não temos que dar casa para os imigrantes, né? Então, quer dizer, ele manteve muito da perspectiva aí dos discursos de campanha,
Então, de quem mais ele falou mal no discurso? Do Kim Jong-un, obviamente, né, que é o fetiche dele, da briguinha com o norte-coreano. Falou mal das políticas relacionadas ao Obamacare, né, e outras ações do Obama. Então, quer dizer, quando a gente pensa, muitas vezes aqui no Brasil, em âmbito municipal, estadual e federal, e diz assim, ó, um governo não costuma dar continuidade ao que o outro fez e sempre tentar desconstruir o que o outro fez, não é uma prerrogativa só nossa, né? Isso acontece lá também. E esses pontos, gente, então foram os principais da super terça. Agora diz assim, pera lá, como é que a gente usa isso, por exemplo, numa redação, né, Shibata? A ideia é, olha, gente, faz analogia, usa como exemplo. Isso, quer dizer, isso que eu tava pensando. Existe uma repetição, existe uma reprise, vamos dizer assim, em comportamentos de políticos quando eles estão no poder. Por exemplo, quando a gente pensa nessa análise maior, diz, puxa vida, como é que eu constataria, ou como é que eu poderia relacionar esse comportamento do Trump a, por exemplo, o príncipe do Maquiavel, hein? Como é que fica nessa história que diz que é a cartilha do político contemporâneo, né? Ou do político que está no poder contemporaneamente. Se diz, bom, ele está bem distante da ideia do príncipe a ser temido, que o Maquiavel institucionalizava lá no texto, né? Então, tem uma série de questões aí que podem ser discutidas e que você pode trazer como repertório. Então, isso é só ponto de partida. As ações e o discurso, ponto de partida. Deixa eu pontuar para eles o que você estava explicando aqui, eu acho muito interessante, gente, também, né? A questão migratória, os Dreamers, né? Não sei se você sabia, mas se não, pega esse conceito aí, o que são os Dreamers, né? Os imigrantes, as criancinhas e tal. A gente vai ver isso, né? E vai pensar nisso também no cinema, isso vai ser retratado na arte, né? Entre outras coisas. Então é muito importante você ficar atento a esses conceitos, essas pessoas que aparecem, que ganham um nome, ganham essa etiqueta de Dreamers, né? Porque você sim pode fazer correlações. Outra questão, o nacionalismo que você citou, então ele está muito, né, e foi eleito para isso também, né? O América para os Americanos, ele está com um discurso que também é um discurso, a gente já conversou aqui, que tem se refletido também na Europa, né? No Brasil, a gente também vê esse discurso ganhando muita força, um discurso nacionalista. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar isso em uma perspectiva histórica, eles não são os primeiros nacionalistas, né? O que é um discurso nacionalista, a que ele serve, né? Então a gente tem muitos matizes de nacionalismo, né? Como a gente chama, nacionalismo tupiniquim, ou seja, aquele, nós brasileiros, nessa terra tudo que se planta dá, né? É um discurso muito de cooptação, né? De fiquem comigo que eu sei o que fazer e eu sei o que vocês precisam e eu consigo salvar o país. Então a gente começa a ver em todos os rincões aqui, inclusive os inimigos dos americanos, né, os norte-coreanos lá, ou principalmente, não os norte-coreanos, o povo norte-coreano, mas a principal figura do ditador norte-coreano, ele fala muito, ele tem esse discurso também. Então, muitos discursos de poderosos, como você está dizendo aí, né, essa coisa do Maquiavel. Como isso tá surgindo, está vindo à tona muito, desconstruindo um pouco um discurso mais democrático, mais aberto e tal. Ainda estamos no discurso democrático, né? Mas ele começa ou a se equilibrar ou perder muita força, né? E é isso que muita gente vem notando esses anos como tendência tanto nos Estados Unidos, Brasil ou Europa, né? Eu acho que a gente consegue ver isso no mundo hoje, né? No mundo que a gente vê como um mundo ocidental, que vem com toda a bagagem do iluminismo, com as ideias de cartas constitucionais que a gente estava comentando. A nossa carta constitucional vai fazer 30 anos esse ano, né? Então vamos ter que pensar nela, vamos ter que ver o que a gente tem dela, o que vai se mudar dela, o que a gente fez nesses 30 anos com a nossa Constituinte de 88. E nessas questões, né, Shibata, que você diz assim, olha, e essas coisas são representadas na arte, a gente tem uma dica bem bacana e já é um prognóstico do que a gente vai tratar nos próximos programas de maneira paulatina e gradativa, né?
fazendo análise e relacionando com coisas que estão acontecendo, com coisas da atualidade, que é o ponto-chave aí para a gente enriquecer, por exemplo, uma boa análise, um bom texto, um bom exercício de cidadania, que é o que a gente sempre quer por aqui. Conteúdo. Né? Conteúdo, repertório, é ser gente que pensa no mundo, né? A ideia é a seguinte, gente, né? O Oscar vem aí em março. Opa! Né? Tá chegando. No dia do meu aniversário, tá, gente? No dia do aniversário, ou seja, todo dia mundo vai botar 4 de março. fraque, pode vir pra Curitiba, que tá todo mundo convidado, pra festa aqui, certo? E aí a gente tá, né, já combinei com a Cleusa, a gente vai ao cinema e vamos ficar antenado em todos os filmes. Eu sempre faço isso antes de começar a dar aula. A gente vai ao cinema, vamos mandar uma fotinha pra eles da gente? Vamos mandar uma foto falando. Então, queria convidar vocês também pra irem ao cinema, se não puderem. E mandar foto pra casa, gente, né? você que foi ao cinema, né, pra ver o filme. Às vezes não tem, né? Às vezes porque a gente tem aluno de tudo que é lugar, às vezes, né, desgraçadamente. Não, e desgraçadamente às vezes não tem cinema. Não tem. Né? Cidade pequena não tem cinema. Então. Mas hoje tem internet, cidade né? Que não tem cinema. Não tem cinema. Até hoje certo? Não tem cinema. Até hoje não tem cinema. Então, né, dê um jeito aqui e vamos, né, acompanhar pelo menos os filmes que vão concorrer, né, e alguns que a gente vai trazendo para vocês aqui. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai assistir os filmes e vai tentando fazer justamente esse diálogo com o que vocês podem usar nas redações de vocês. Pô, esse filme é legal, traz de tal assunto, vamos lembrar que no Brasil, tal. Vamos pontuando isso, porque para a redação é muito importante, né? O corretor vai saber que você é um cara antenado, que você vai ao cinema, que você se interessa por arte, né? Aqui os filmes, e que você está conseguindo pensar uma obra de arte para trazer para sua redação, para pensar o mundo contemporâneo. Gente, isso é essencial numa redação. Repertório bom, hein? Só para lembrar vocês, a gente deixa claro ali embaixo, né? Olha os filmes que vão concorrer ao Oscar. Me chame pelo seu nome. Os que vão concorrer a melhor filme, é isso? Eu não assisti esse que parece bem legal. O Destino de uma Nação, que fala sobre Churchill. Dunkirk, que é um filme de guerra. Tá? Corra, eu assisti esse filme de suspense, mas que tem um fundo sobre a questão da discriminação racial. Olha lá. Bem interessante. Filmes, né? Esse filme aqui todo mundo gostou muito. Ele é um filme pequeno, um filme B, que começou muito pequeno e foi ganhando corpo para concorrer. É um filme de uma produtora pequena, diretor pequeno e tal, e que ganhou a plateia, certo? Simpatia. Então, corra. Né? Esse já tem lá, você vai no Google Play, você consegue alugar, tá, gente? Lady Bird, A Hora de Voar, não sei do que se trata, Trama Fantasma, The Post, parece um filme interessante também. Olá, vamos aproveitar. Esse é do Spielberg. Esse é do Spielberg, Esse é do Spielberg, com o Tom Hanks e com a Meryl Streep. Já por aí se Meryl Streep que é a rainha do Oscar, né? Sempre tá lá. Então, olha lá, esse filme, Chibata, acho bem legal a gente já fazer a relação aqui com a Super Terça. Porque ele vai tratar das repercussões midiáticas da Guerra do Vietnã, quando o Nixon era presidente norte-americano, né? E é uma história baseada na situação que aconteceu no jornal, né? E a dona do jornal e o jornalista, então tem uma coisa aí, tem uma trama e tem diálogos muito interessantes, muito importantes para a gente saber da relação que os governos têm com a imprensa, né? Assim como os norte-americanos gostam muito de estabelecer essa história da primeira emenda, de liberdade total de expressão, gente, esse filme tem aí uma síntese muito boa do que representa a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a relação da imprensa com os governos, como é que ela pode ser estabelecida. Queria aproveitar também, Chibata, porque assim, ó, é uma coisa meio, às vezes, didática para a gente pensar numa análise relacionada a isso. Para quem for ver o filme, gente, ou se interessar e for olhar algumas análises, pensa assim, ó, lá atrás o Aristóteles parece já ter estabelecido para nós qual é aí a função da imprensa e do governo, né? Porque ele dizia assim, ó, que tem alguns dentro da sociedade que são eleitos ou a quem é dado o poder de fazer as coisas. E a outros é dado o poder que não pode ser tirado de criticar ou de exigir desses que fazem. Então veja, parece que ele estava consolidando aí a relação entre governo e imprensa, né? Saber fazer uma analogia dessa num texto, num repertório, vale a pena também. Legal. Vamos aprofundar isso então. Ó, essa aqui já fica combinada, então depois a gente comenta na nossa próxima terça. Beleza, né? combinado. Depois, talvez, para fazer uma casadinha aqui, O Destino de uma Nação do Churchill. Vamos. Certo, galera? Corre atrás aí para você assistir o filme e aí a gente conversa na próxima terça. Só fechando a nossa lista, A Forma d'Água, que parece que é o filme que pelo jeito vai levar, apesar que, né, às vezes tem várias indicações e não leva. Esse é com o Benício. Esse é do Benício com a direção do Guilherme Del Toro.
Tá? E 3 anúncios para um crime. Então aí tem 9 filmes para você dar uma olhada aí. Mas a gente fala ainda dos documentários, que tem um documentário muito importante, muito interessante, que é aquele Eu Não Sou o Seu Negro, tá? Que eu quero conversar mais pra frente com vocês. E os filmes estrangeiros também, que a gente adora, certo? Então, galera, corre atrás, vamos deixar essa lista para vocês aí. Faça isso, né? Filmes são muito importantes. Já falamos para vocês. Estudar com cinema é tudo de bom, gente. Cinema, literatura, música, né? Vai construindo aí que vai dar certo. Vai ganhando repertório. É isso aí. Beleza? Por hoje? Por hoje é só. Conversa com a gente, curte, comenta, compartilha, manda aí a sua experiência de filme pra nós, tá bom? Isso. Fala de onde você tá escrevendo, gente. Eu adoro quando fala assim, tô aqui, lugar, cidade tal, tá, não sei o quê. Vamos, Chewbacca, um beijo pra você. Beijo pra vocês, valeu. Tchau.